Caros irmãos, caras irmãs, que Jesus nos abençoe. Vamos hoje discutir o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora, o item 5 especialmente, os obreiros do Senhor. Vamos inicialmente ler o texto, porque é compreendendo pela leitura do texto é que vamos interpretar, vamos decodificar a leitura, o texto lido, para que possamos apreender, ou seja, introjetar em nós próprios os conceitos ali traduzidos do Evangelho segundo o Espiritismo. Na verdade, o capítulo 20 de Mateus, porque é somente o Evangelho de Mateus que traz essa parábola, a parábola dos trabalhadores da vinha, ou os trabalhadores da última hora. Vejamos a leitura. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Clamarão: graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagaste o fraco, em vez de o amparardes? Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra, e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. Caros irmãos, este texto é um pouco longo, mas é assinado pelo Espírito de Verdade. Merece discutir algo a respeito deste Espírito, de quem assina a mensagem. Ora, quem é o Espírito de Verdade? Há muitas especulações de que ele possa ser João Evangelista, outros João Batista, mas no livro dos Médiuns, no capítulo 31, Dissertações Espíritas, no item 9, há uma mensagem
assinada pelo Espírito de Verdade. E Kardec, nesta comunicação, faz uma nota a respeito do autor da mensagem. Vejamos o que Kardec falou. Esta comunicação, obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris, foi assinada com um nome que o respeito nos não permite reproduzir, senão sob todas as reservas. Tão grande seria o insígnia em favor da sua autenticidade, e porque dele se há muitas vezes abusado demais em comunicações evidentemente apócrifas. Esse nome é o de Jesus de Nazaré. Portanto, o Espírito de Verdade é o próprio Jesus, que através de médiuns de inteira confiança do codificador, trouxe ao mundo algumas mensagens. Essa mensagem, que agora acabamos de fazer referência, está também inserida no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6º, item 5. É aquela que termina no último parágrafo dizendo assim: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo ensinamento. É uma bela mensagem que merece ser estudada, ser lida e decodificada para a nossa compreensão do Evangelho de Jesus. Vamos então fazer algumas referências sobre a mensagem que é o nosso objetivo do estudo, os obreiros do Senhor. Nesta mensagem, aquele texto da primeira parte, aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Caríssimos e caríssimas irmãs, ora, nós estamos passando por um período de transição, sabemos disso. É conhecimento geral de todo espírita, na verdade, não só de espírita, mas de todo aquele que estuda os evangelhos, estão sabendo. Estamos num período de transição. A Terra vai deixar de ser de expiação e provas, cheia de sofrimento, cheia de dores, para entrar numa nova fase em que ela vai se regenerando. Vai entrar num período de calmaria, um período em que as dores e os sofrimentos irão persistir mais uns tempos, porém serão bem abrandados e a Terra finalmente, em algum tempo posterior, vai se tornar uma terra regenerada. Mas estamos entrando nessa fase, uma transição entre provas de expiação e em fase de regeneração. É isso que o Espírito de Verdade quis dizer com este texto, ou este parágrafo. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Os evangelhos trazem esta mensagem, trazem essa notícia. Não podemos ignorar. Não podemos ignorar de modo algum. Ora, noutra parte da mensagem está assim escrito: Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. O Espírito de Verdade está ali afirmando algo interessante e muito alvissareiro para nós. Para nós, que somos aqueles que estão dispostos a trabalhar na vinha do Senhor. Ou seja, dispostos a trabalhar na regeneração, melhorando-nos espiritualmente, para vivenciar o Evangelho redivivo. Lembrar-se disso. Nós seremos ditosos, aqueles que estarão voltados para o Evangelho redivivo, vivência do Evangelho, não só apreciar a leitura bonita e linda deste texto, mas vivenciar o Evangelho de Jesus. Veja que ele fala: ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor. Ditosos serão aqueles que se dispõem a trabalhar na divulgação e na vivência do Evangelho
que Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos. É necessário que nós nos dispomos a fazer esse trabalho. É importante que assim procedamos, com desinteresse e sem nenhum motivo a não ser praticar o bem, fazer a caridade e explanar e vivenciar o Evangelho do Mestre. Neste caso, se nós cumprimos esta tarefa, se nós vivenciarmos esse desiderato que aqui está exarado, nós iremos realmente receber o pagamento que Jesus reserva àqueles que bem-sucedidos nessa tarefa. Aqui ele diz que estes trabalhadores serão recompensados pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Quer dizer, 100 vezes mais do que aquilo que nós esperávamos receber se tivéssemos vivenciado o Evangelho de Jesus. Ao desencarnarmos, ao regressar à pátria espiritual, que é a nossa pátria verdadeira, nós iremos receber 100 vezes mais do que aquilo que nós esperávamos. Mas, se entrarmos nessa tarefa, dispostos a vivenciar o Evangelho, mas simplesmente pensando na recompensa, olha, com o seguinte pensamento: olha, eu vou vivenciar o Evangelho de Jesus, porque quando eu desencarnar, Jesus vai me pagar 100 vezes mais do que aquilo que eu espero. Se pelo menos pensarmos nesse tipo de atitude, nesse tipo de comportamento, já estaremos fora do programa que Jesus traçou. Na verdade, já estaremos fora da lista de espíritos que estarão vivenciando e permanecendo no planeta Terra. Poderemos continuar a nossa tarefa regenerativa, mas em outro planeta, não neste que será de regeneração. Vejamos mais o que diz a nossa mensagem. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Veja, trabalhemos junto. Quer Jesus que nós sejamos unos da vivência do Evangelho. Quer dizer, para toda a humanidade, ou para todos aqueles que se dispõem ao trabalho de Jesus, que sejamos unidos, unidos em todos os aspectos. Vamos aí silenciar os nossos ciúmes, os nossos maledicências, os nossos melindres, a nossa vaidade, o nosso orgulho. Olha, isso tudo precisa silenciar para que juntos todos possamos trabalhar para que o Evangelho seja implantado. Observe bem, se analisarmos aqui a nossa vida espírita, nossas casas espíritas, nosso movimento espírita, quantos existem aqueles que gostam de se pavonear como detentores de conhecimento espírita? Eu sou espírita há 50 anos e vivencio o Evangelho, conheço o Evangelho. Isso não vai resolver a questão. É preciso ser humilde. É preciso estar disposto ao trabalho, arregaçar as mangas e trabalhar, para que juntos, unidos, irmanados, em um único sentimento de amor, possamos realmente trabalhar ou vivenciar o Evangelho de Jesus, mostrando a todos os outros, a todas as outras pessoas, que não é difícil vivenciar o Evangelho de Jesus, desde que nós queiramos, desde que nós nos decidamos a abraçar a causa evangélica. É preciso querer. Ele não vai obrigar ninguém, ele simplesmente convida as pessoas.
Convida aqueles que estão dispostos ao trabalho, convida aqueles de boa vontade para o serviço. A parábola daqueles que são chamados trabalhadores da última hora mostra isso, aqueles que são dispostos ao serviço. Veja bem o que fala mais a nossa mensagem. Quando nós nos dispomos ao serviço de trabalhar na vivência do Evangelho, Jesus vai nos dizer, em alto e bom som: vinde a mim, vós que sois bons servidores, bons trabalhadores, vós que soubestes impor silêncio às vossas discórdias, às vossas intrigas, os vossos ciúmes, aqueles que realmente impor silêncio às nossas tendências negativas. E isso que leva às discórdias por todo lado que ela aparece. Para juntos vivenciar o Evangelho de Jesus. É um recado para todos nós, que apenas falamos que vivenciamos o Evangelho. Apenas lemos as mensagens que Jesus nos traz, que os Espíritos superiores nos trazem através das psicografias. Apenas lemos, achamos bonitas as mensagens, elas são belas, mas que não entra dentro de nós. Elas ficam apenas enfeitando a nossa cultura espírita. De achar bonitas, às vezes podemos até decorar as mensagens. Mas se elas estão em um livro, quando se fecha o livro, a mensagem fica lá dentro. Ela não nos acompanha no dia a dia de nossas vidas, naquela vivência diária do Evangelho. Não precisamos ser aqueles santos, não precisamos ser aqueles oradores famosos, não precisamos ser aqueles que fazem a divulgação do Evangelho pelas esquinas, nada disso. Apenas vivencie o Evangelho. Mostre pelo exemplo, que vale muito mais do que palavras. Veja que a mensagem é clara e bem explícita nesse sentido. Continuemos a decodificação de nossa mensagem. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Observe o que falou o Espírito de verdade. Mas ai daqueles que, por efeito de suas dissensões, quer dizer, das suas incúrias, dos seus desmanzelos, das suas vivências não evangélicas, na sua vivência muito mais para as sensações da matéria, os prazeres da matéria, esquecendo daqueles recursos de aprendizagem do espírito, apenas vivenciando os recursos da matéria. Esses, pois, eles estão retardando a obra, retardando a colheita, quer dizer, aquilo que Jesus espera colher quando todos nós trabalharmos em sua vinha, trabalharmos em benefício da divulgação do Evangelho. Então estaremos dificultando isso se vivenciarmos apenas para a vida material. Pois a tempestade virá e eles serão levados de turbilhão. A tempestade são os sofrimentos, são as dores, as dificuldades, as dissensões, as vicissitudes que aparecerão em nossas vidas por toda a nossa existência, agora ou em outra posterior, mas sempre haverá dor e sofrimento se não observarmos a vivência do Evangelho de Jesus. A cada um segundo suas obras, já ele disse para nós há muito tempo. Iremos receber da vida aquilo que fazemos na vida. Isto é bem claro no Evangelho. Continuemos a nossa decodificação. Mas antes de continuar a decodificação, esta pequena passagem nos faz remeter à parábola título do capítulo que estamos estudando. Os trabalhadores da última hora ou os trabalhadores da vinha. Vamos fazer uma recordação
do que seja esta parábola? A parábola fala o seguinte: um pai de família saiu de madrugada para aliciar trabalhadores para a sua vinha. Chegando numa praça, encontrou trabalhadores e acertou com esses trabalhadores que, se eles fossem trabalhar na sua vinha, ele pagaria 1 denário por dia. E esses trabalhadores aceitaram e foram trabalhar na vinha. Isso foi na primeira hora que isso aconteceu. Primeira hora, naquele tempo, ou seja, os judeus, naquele tempo, dividiam o dia em 12 horas. Começava às 6 horas da manhã e até às 6 horas da tarde. A primeira hora significa 6 horas. O pai de família voltou à praça na terceira hora. Terceira hora quer dizer às 9 horas da manhã. E lá encontrou ainda mais gente lá esperando para trabalhar. Ele, chegando aos trabalhadores, disse: vamos trabalhar lá na minha vinha, que eu pagarei aquilo que for justo. E eles foram. O pai de família voltou na sexta hora, que é meio-dia, e na nona hora, que é às 3 horas da tarde. E também fez a mesma coisa com aqueles que ali estavam. Novamente ele voltou na 11ª hora, que era às 5 horas da tarde. Né? Na 11ª hora ele voltou lá e lá existiam também alguns trabalhadores. E ele perguntou: por que vocês estão aí parados? E eles responderam: ora, ninguém nos contratou, ninguém nos aliciou para um serviço. Ou seja, ninguém havia lhes dado o serviço. E o pai de família disse: vão para a minha vinha, que lá encontrarão trabalho. E eles foram. No final do dia, às 18 horas, ele falou para o seu capataz: chame os trabalhadores e pague a todos, começando destes últimos que chegaram por último, pagando a cada um 1 denário por dia. E assim o capataz fez. Quando ele estava pagando os trabalhadores que chegaram às 5 horas da tarde, aqueles que tinham chegado às 6 horas da manhã ficaram contentes. Oba, se ele está pagando 1 denário para quem trabalhou 1 hora, e nós que trabalhamos 12 horas, então nós vamos receber muito dinheiro. Assim eles pensavam. E quando chegou a vez deles, receberam 1 denário, como havia sido contratado. Eles ficaram injuriados e começou a discutir com o patrão. Ora, como é que nós que trabalhamos o dia inteiro recebemos 1 denário e esses que chegaram agora, só trabalhou 1 hora e recebeu a mesma coisa? Isso não está certo. E o pai de família disse: meu amigo, nós não havíamos combinado que você viria trabalhar e iria receber 1 denário? Foi combinado. Então, não estou lhe prejudicando, estou fazendo e pagando aquilo que nós combinamos. Ora, por que você tem o olho gordo, ou seja, inveja, né? Inveja desse que trabalhou 1 hora, mas que fez um serviço bem feito, e eu quero pagar a ele a mesma quantia. Eu sou o dono do meu dinheiro, eu faço o que eu quero. Eu não posso fazer o bem com aquilo que eu tenho? Jesus arremata na parábola. E assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e pouco os escolhidos. Ora, caros irmãos, essa parábola tem vários símbolos que precisamos decodificar um pouco. Vamos ver esses símbolos decodificados. Quem é o pai de família? O pai de família está representando Deus. Na parábola de Jesus, representava Deus. O que era a vinha? A vinha era o campo de cultura das videiras. A vinha representava a terra. Representava a terra toda. O planeta inteiro era a vinha do Senhor. Representa o local onde o Espírito é o suco de uva, ou seja, o vinho da uva. O vinho da uva representa o Espírito.
Isso está lá nos prolegômenos do Livro dos Espíritos. Observem, quem observa essa leitura, no capítulo Prolegômenos, que significa prefácio ou introdução, lá está um galho de parreira. Os próprios espíritos da codificação pediram a Kardec que colocasse ali aquele galho de parreira. O galho, a cepa, né, junto com um cacho de uva. E eles ali falam que a cepa seria o corpo, o cacho de uva seria a alma encarnada no corpo, e a seiva da uva representaria o espírito. Então, no Evangelho de Jesus nós podemos considerar isso, né? Que quando há referência a vinho dentro do Evangelho, está representando o espírito. O espírito. Então, o suco da uva, o vinho da uva, representando o espírito. E ali, quando se faz a uva, ele será depurado, o vinho será depurado. Então, isso é importante, depuração do espírito. A praça onde estavam os trabalhadores representa qualquer lugar do planeta. Pode ser uma casa de oração, pode ser um local de trabalho, pode ser uma escola, em qualquer lugar onde ali estão os trabalhadores. Trabalhadores que estão expectativamente esperando alguém para lhes contratar. Então, na expectativa de que o Senhor da vinha chegue para contratá-los, na expectativa de serem arrebanhados para o trabalho. Ou seja, Deus convoca aqueles que estão à disposição. Se eles estão na praça, eles estão à disposição de quem virá contratá-los. Aqueles que não querem ser contratados, não querem, portanto, trabalhar na vinha, não vão para a praça. Ali na praça estão aqueles dispostos ao trabalho. E eles foram contratados, cada um no seu tempo, cada um na sua hora. Então, os trabalhadores da vinha somos todos nós. Somos todos nós. O salário que irá ser pago nesta parábola, o salário estará representando a vivência ao desencarnarmos, a vivência num mundo feliz, em um plano espiritual feliz, onde não existe dores e nem sofrimento. Esse é o salário do bom trabalhador. Isso está lá nessa parábola. Mas veja bem, qual é a nossa interpretação dessa parábola? Existem várias interpretações, mas eu gosto muito desta que representa, cada hora representa uma encarnação, representa encarnações de espíritos. Aqueles que começaram a trabalhar mais cedo, reencarnaram já há muito tempo. Reencarnaram e várias vezes reencarnaram, mas não conseguiram atingir o período da colheita ainda. Não conseguiram, por mais encarnações que tivessem desde os primeiros tempos, não conseguiram atingir o momento da colheita, que era, na parábola, era das 18 horas, para receber o pagamento. E cada uma das horas representa um tempo de encarnação. Aqueles que reencarnaram depois, aqueles últimos que foram contratados às 5 horas da tarde, são esses que, dispostos ao trabalho, reencarnando, fazem tudo o que é possível, em toda a sua força, a sua reforma íntima. Faça a sua transformação, para que, no momento da colheita, que é o momento em que a terra está se transformando em terra regenerada. Neste momento, nós iremos fazer a nossa colheita de tudo que fizemos em nossas encarnações. E aí, nós iremos receber o salário. O salário é único, é um só. Não pode ser vários tipos de salários para aquele que fez a reforma. E todos que ali chegaram às 6 horas da tarde, chegaram no final para a colheita, aqueles que vão receber o pagamento, que é um só, a vivência num plano espiritual elevado, ou seja, numa
terra feliz. Esses são os trabalhadores da última hora. Mas veja então, aqueles que vão nas suas encarnações postergando a sua mudança de comportamento moral, aqueles que não se dispõem ao trabalho, não se apresentem ao trabalho, esses realmente serão dificuldades. Ai daqueles, como diz o Espírito de verdade. Mesmo aqueles que se dispõem ao trabalho, mas fazem o trabalho resmungando, não importando como é feito aquela atividade. Não importa, reclamam de tudo e de todos, mas querem no final do dia receber um bom salário. Esses terão as suas dificuldades também. Veja só, nas encarnações que começamos há vários tempos, ou seja, muitos espíritos começaram a reencarnar e nas suas reencarnações se dispuseram ao trabalho, mas malbarataram esse trabalho. Passaram as reencarnações realmente fazendo estripulia dos mais diversos. Não só na vida material, na vida profissional, mas também na vida religiosa. Vários religiosos que se dispuseram ao trabalho descambaram para a vivência muito mais para as sensações materiais, quando não descambaram para o crime, a desonra, a destruição, a morte, como a história das religiões conta para nós. Enfim, todos nós somos convocados ao trabalho. Então vamos nos esforçar para sermos realmente bons trabalhadores da via. Vamos continuar então a decodificação da mensagem. Esses que malbarataram as encarnações, esses trabalhadores que estão aí descontentes com o trabalho que estão fazendo. Enfim, esses que não fazem o trabalho que precisam para a regeneração, irão clamar, graça, graça, ou seja, pedindo graça a Deus. E o Senhor, porém, lhes dirá, como implorais graças? Vós que não tivesse piedade dos seus irmãos, negaste a estender as mãos em seu socorro. Como você suplica graça? Se você mais preferiu os gozos da terra do que a busca dos planos espirituais. Como é que você quer graça? Nada mais vos cabe pedir, porque as recompensas de vocês já receberam aí na terra. A recompensa que vocês estão pedindo, já receberam. Ou seja, nós preferimos as glórias do mundo do que as glórias espirituais. Então vamos ficar em sofrimento e em dor. Né? E ainda mais falou a mensagem. Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis. Ora, sabemos que os espíritos, os mentores, os espíritos encarregados da regeneração já sabem quem será levado para o mundo espiritual inferior e sabe aqueles que vão ficar aqui. Estão apenas esperando as últimas encarnações, ou seja, nós que iremos desencarnar neste século, até o final desse século, nós seremos aqueles em que o dedo de Deus está apontando. Olha, nós vamos medir, nós vamos avaliar o que você está fazendo. Se houver uma vivência no bem, então ficarão na terra. Mas se não houver a vivência do bem, irão ser levados para planos inferiores, para mundos inferiores. Isso está lá no Evangelho também. Serão levados para fora, onde haverá choro e ranger de dentes. Para fora significa fora do planeta Terra, que estará em regeneração. Levados para planetas primitivos, planetas inferiores, planetas onde haverá choro e ranger de dentes, onde haverá muito sofrimento, muita dor, até que consiga regenerar-se e depois voltar para a Terra. Algo que esperamos que não vamos vivenciar, ou seja, que nós não iremos passar por isso,
nossa esperança. Mas precisamos trabalhar para isso. Isso não virá de graça. Isso não virá apenas porque somos espíritas. Nada disso. Nós precisamos dar o exemplo da vivência do Evangelho porque conhecemos. Conhecemos as regras. Conhecemos o que tem que ser feito. Como fazer também sabemos. Então é preciso arregaçar as mangas e trabalhar. E aí encerra o Espírito de Verdade assim: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus, porque muitos são os chamados e poucos escolhidos. Olha, muitos são chamados a divulgar o Evangelho, mas deturpa o Evangelho para seu bel prazer ou para as suas conveniências próprias. Isso, a história está registrando isso há muitos e muitos anos, há muitos e muitos séculos. Esses são aqueles que foram chamados, mas não foram escolhidos. Não serão os escolhidos. Os primeiros serão os últimos. Significa, aqueles primeiros que reencarnaram com essa finalidade, que não cumpriram o seu trabalho, eles serão selecionados por último, ou eles ficarão para o final. Ou seja, estarão na obrigatoriedade de se reencarnarem agora nos últimos anos para que possam corresponder ao chamado de Deus. Os últimos serão os primeiros. Os últimos quer dizer aqueles que realmente cumpriram com esforço, com amor, o convite de Deus de vivenciar o Evangelho de Jesus. Então, esses serão os primeiros a serem convocados para a vivência numa terra de regeneração. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, o Evangelho está repleto de convite. Nós todos estamos na seara, estamos na terra. O convite ele é feito para todos nós. Mas se nós estivermos na praça, quer dizer, se nós estivermos dispostos a sermos contratados por Deus, então vamos trabalhar com toda a força que temos, com todo o amor que temos, para que possamos regenerar a nós próprios e regenerar o planeta Terra. Tenhamos essa esperança de que possamos assim vivenciar. E para terminar, vamos contar uma pequena historinha. Certa vez, um filósofo foi questionado. Meu amigo, perguntaram, qual é o melhor período de sua vida até agora? E ele disse, é o tempo presente. Porque o passado já foi, não tem jeito de modificar. O futuro eu não conheço para vivenciá-lo. Mas no tempo presente, eu vivo aquilo que eu sou. Tempo presente. E, enfim, eles perguntaram, em sua vida até agora, qual foi a pessoa que você mais preza? Ele respondeu, o próximo. Porque aquilo que eu faço ao próximo é aquilo que Deus vai me conceder. Aquilo que eu faço ao próximo é aquilo que eu vou receber nos planos de Deus. Então, o próximo representa para mim a pessoa mais importante nesta vida que eu estou tendo agora. E nesse ponto nós lembramos de Emmanuel, quando ele fala assim, ó, o próximo é o seu passaporte para Deus. Aquilo que você faz ao próximo é aquilo que nós precisamos para entrar nos reinos de Deus. Amar a Deus e amar ao próximo. Então, que possamos nós todos, analisando, meditando sobre esta passagem, esta mensagem, Obreiros do Senhor, no capítulo 20 do Evangelho, os trabalhadores da última hora, que possamos ser esses trabalhadores da última hora, que realmente
abraçaram a tarefa e a realizaram com muito amor e muito boa vontade. Que Jesus nos abençoe.